Vamos falar um pouquinho mais de campanha da fraternidade. Começa hoje em todo o planeta, né? Em todo o país, aliás. A CNBB que organiza. E o Padre Valdir, que fala hoje com a gente a respeito disso, ele é o pároco da paróquia São Pedro Apóstolo. Ontem nós conversamos com o Padre Valdivino e ontem já a gente adiantou um pouquinho, né, sobre as celebrações. Vou só relembrar. Hoje, às 19 tem na Santa Luzia e também no Primaverinha, da parte da paróquia Santa Luzia e da parte da paróquia São Pedro Apóstolo, muitas celebrações ao longo do dia também. Hoje pela manhã já teve lá na São Miguel Arcanjo, no Santíssimo Redentor, na Matriz, na Rainha da Paz também. E logo mais às 19 horas haverá missas no GESP, no Bela Vista e no Rota do Sol nas igrejas. E também vai ter culto às 19 horas hoje no Morado do Sol, São José, Linha Tropical, União e Navegantes. E às 19h30 lá na comunidade Barreiro. São os cultos com a imposição de cinzas e missa também com a imposição das cinzas, tá? Celebrações sobre as quais o padre falou um pouco ontem. E agora a gente vai ouvir, então, o padre Valdir, da paróquia São Pedro Apóstolo, a respeito disso. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estimados radiovintes, estamos próximos a dar início à celebração do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo penitencial, que nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, para nos convertermos de nossos pecados e falhas. Mas ao mesmo tempo nos leva a sermos solidários com Jesus em sua paixão e morte. Dessa forma, a Quaresma nos prepara para a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer penitência é uma lei divina. Jesus disse: se não fizerdes penitência, perecereis todos do mesmo modo. Lucas 13:3. A penitência tem dois objetivos, um interior e o outro exterior. O interior significa fazermos uma mudança interior, ou seja, que façamos a nossa conversão daquilo que nos afasta de Deus. O aspecto exterior significa que a penitência tem um caráter social, ou seja, nos leva a ser solidários com aqueles que sofrem. Por isso, pede-se que na Quaresma se faça a caridade. São três os tipos de penitência: a oração, intensificar a oração nos tempos penitenciais. Em segundo lugar, as obras de caridade e piedade. Caridade são as obras que nos aproximam das pessoas. Obras de piedade são as que nos aproximam de Deus. E o terceiro tipo de penitência é o jejum e abstinência, que tem como objetivo buscarmos uma alimentação simples, mas nutritiva, sem luxo e desperdício de comida. O que é o jejum? O verdadeiro sentido do jejum não significa só deixar de comer, pois isso seria dieta. Além de deixar de comer, a pessoa deve fazer o propósito de dar a alguém necessitado aquilo que deixou de comer ou beber, ou dar em dinheiro o valor equivalente àquilo que se absteve. Deve-se escolher um alimento que para nós realmente é sacrifício, deixar de comer ou beber. Quando devemos fazer o jejum? Todas as sextas-feiras do ano e da Quaresma, incluindo-se a quarta-feira de cinzas, quando se inicia a Quaresma. Todos esses dias deve-se fazer jejum e abstinência de carne vermelha. Durante o ano, se alguma solenidade litúrgica cair na sexta-feira, nesse dia não faça jejum e abstinência. Quem deve fazer jejum? O jejum é para pessoas entre 18 e 59 anos de idade completos. Qual o objetivo do jejum? É termos um domínio, uma disciplina sobre as nossas vaidades, paixões, vontades, para que a vontade de Deus se manifeste em nós. O jejum não é um teste de resistência, nem deve prejudicar a saúde. Se conseguimos nos dominar diante de uma comida e bebida, que são direitos essenciais da pessoa humana, significa que temos disciplina e domínio sobre a tentação e o pecado. Importante lembrar que a água e os remédios não quebram o jejum. E o domingo também não é dia de jejum e abstinência, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Quais são os tipos de jejum? Temos o jejum da igreja, que significa fazer uma refeição completa no dia, e as duas outras refeições bem mais simples. Então, fora do café, almoço e janta, não se deve comer nada. Este é o jejum que a igreja pede para o tempo da Quaresma.
Então, é o jejum mais simples. O segundo tipo de jejum é a base de líquidos, ou seja, tomar o café da manhã, antes das 8 horas, e depois, durante o dia, tomar água ou algum tipo de suco de frutas ou legumes, ou caldos líquidos e quentes que contenham um pouco de sal. Existem outros 2 tipos de jejum para quem já está acostumado a fazer jejum e que não tenha problemas de saúde, que é o jejum com pão e água. Significa tomar o café da manhã, de modo simples, até umas 8 horas. E depois, durante o dia, comer só pão e tomar água. O jejum completo significa tomar o café da manhã, das 8 horas, e depois, durante o dia, somente água. O jejum, sempre está unido à abstinência, ou seja, quando há jejum, deve haver também abstinência. Por isso, abstinência significa deixar de comer carne vermelha na quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano. Todas as pessoas acima de 14 anos de idade devem fazer abstinência na quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano e da quaresma. Além da carne vermelha, pode-se escolher outro alimento e bebida que a pessoa se propõe a não comer às sextas-feiras, como sinal de penitência. As crianças menores de 14 anos de idade também podem ser educadas, desde já, de se abster de algum alimento, como, por exemplo, doces, balas, refrigerantes, sorvetes, chocolates, como um gesto